Meus queridos, estamos no 10º domingo do tempo comum, após esse longo período no ciclo pascal, a Quaresma e a Páscoa, depois de celebrar uma semana após a conclusão da Páscoa, a solenidade da Santíssima Trindade, nós retomamos essa caminhada do tempo comum, onde nós paramos no início do ano, antes de iniciarmos a Quaresma. Paramos no 8º domingo e retomamos agora o 10º domingo do tempo comum. E hoje a grande temática está no paradigma que nós seguimos para fazermos as nossas determinações em relação ao nosso próximo. Nós ouvimos hoje a profecia de Oséias, que termina com essa frase que Jesus no Evangelho, séculos depois, vai retomar: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nesta época nós podemos observar que havia uma prática rígida da religião em detrimento do amor das pessoas para com o seu próximo. E o profeta vem dizer: a prática da religião não é algo censurado por Deus, mas a prática da religião sem o amor é algo censurado por Deus. Porque nós diante de toda a nossa doutrina, de toda a moral que nós aprendemos, podemos proceder tanto quanto o povo de Israel assim procedia, uma discriminação que não produzia vida. Então, algo para nós refletirmos, né? Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então é essa a mensagem que Deus vem nos ensinar nesse domingo 10º do tempo comum. E Jesus vai retomar esta ideia apresentada por Oséias, num contexto agora um pouco diferente, um contexto de uma religião discriminatória. Nós vemos que hoje o evangelista Mateus, ele apresenta de maneira muito breve o episódio da sua própria conversão, né? Se nós podemos perceber em Mateus alguma característica, é a característica da humildade, porque ele escreve um longo evangelho e a parte que ele fala dele mesmo é resumida em um único versículo no texto de todo o evangelho que ele escreve. O versículo 9 desse capítulo 9 do evangelho de Mateus fala como se deu a conversão deste que foi um dos apóstolos de Jesus e, além de ser apóstolo, um dos 4 evangelistas canônicos. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Se nós, partindo de onde? Nós temos que retomar o capítulo 8º para saber de onde Jesus veio. Jesus veio de um contexto daquele episódio da cura de um paralítico. A multidão era tamanha, tão grande, que o povo teve de levar o paralítico por cima do telhado para que ele pudesse se achegar bem próximo de Jesus. Então é esse o contexto de uma multidão que estava seguindo Jesus, ou talvez estava seguindo os milagres de Jesus para poder deles fazer uso, né? Então é esse contexto, partindo dessa situação de cura, de milagre e também de conversão, né? Jesus, ele passa e ele vê a Mateus, né? Jesus viu Mateus. O que isso nos indica? Que o primeiro olhar parte de Deus. Às vezes a gente fala assim: eu busco a Deus, eu tenho minha vida de oração, eu vou à igreja, e na verdade tudo parte de Deus. É Deus quem nos olha por primeiro. Se nós aqui estamos nessa noite, é porque Deus nos olhou e nos seduziu e nos chamou. Jesus, ele vê um homem que está prostrado numa vida de pecado, numa vida de infidelidade, numa vida de escravidão. Mateus era coletor de impostos. Nessa época, a coletoria de impostos era o lugar mais odiado pelo povo de Israel, pelo povo judeu.
Por quê? Porque o Império Romano, por meio dessa coletoria de impostos, escravizava o povo. Cada cidadão era obrigado a pagar altas taxas de impostos, todas elas eram recolhidas e levadas para o Império Romano com a sede em Roma, e o povo cada vez mais pobre, né? Por causa das grandiosas taxas de impostos. Não é muito diferente de hoje, né? Só mudou o nome de Roma para outros nomes, né? Então, o povo tinha asco deste lugar, repugnância, e também daqueles que lá trabalhavam. E Mateus, sendo judeu, era visto pelos seus conterrâneos como um homem traidor, porque ele servia ao Império Romano, servia à escravidão do seu próprio povo, um homem traidor. E mais do que isso, Mateus assim o era. Com toda certeza, ele também era um homem corrupto, porque era muito o dinheiro que ali entrava. Certamente tinha corrupção por detrás, e Mateus se utilizava dela, com toda certeza. É este homem que Jesus passa e vê, né? Qual a conclusão a partir da cena anterior? Que Jesus continua sendo acompanhado por uma grande multidão. Tinha muita gente, mas Jesus vê exatamente esse homem que está escravo, que está numa vida de sofrimento e dela não consegue sair, né? Os olhos de Deus, eles se sensibilizam com o sofrimento do ser humano, e Jesus o vê. E aí Jesus diz: segue-me, né? Somente isso Jesus fala para ele. Ele se levanta e passa a seguir a Jesus, né? O ato de ele se levantar e de seguir a Jesus já exigiu que Mateus deixasse de lado algo, esta vida errante que ele levava. O seguimento de Cristo exige de nós muitas mortes, exige de nós deixarmos muitas coisas. E nós precisamos, à medida que nós vamos caminhando, progredindo na fé, nós precisamos ir deixando cada vez mais, para que só reste em nós o próprio Cristo, de modo que a gente possa dizer, né, no termo da nossa vida, como São Paulo assim disse, né, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Será que nós já temos a condição, a dignidade de dizer isso, nosso hoje existencial? Talvez não. Talvez tenha muitas mesas, muitos câmbios, muitas situações que nos prendem ainda. Compreendiam Mateus que estava preso, sentado naquele lugar de escravidão. E na nossa vida não é muito diferente, né? Talvez não seja o dinheiro, mas tantos outros pecados, raízes, que nos puxam para trás. Nós vemos que nós damos passos e logo passa pouco tempo e somos puxados de novo para trás. E será que nós podemos dizer que Cristo vive em nós de maneira integral? É algo muito, tamanha presunção dizer isso, porque tantas coisas nos escravizam, né? Tantas coisas nos escravizam: as redes sociais, o celular, o dinheiro, o trabalho, a sexualidade errônea, desenfreada e tantas outras coisas. E é isso que a liturgia vem hoje nos levar a perceber. Nós também temos situações da vida, né, que nos assemelha a Mateus, né? As nossas coletorias de impostos também existem em nós. Nós precisamos, a partir dessa certeza, também olhar para os outros com um olhar de misericórdia, né? Tem gente que se utiliza de muito moralismo para apontar os outros, para fazer com que os outros sejam prescindidos de bens espirituais. Ora, se formos olhar dessa maneira, nenhum de nós é digno de receber a Santíssima Eucaristia. Por quê? Porque é algo muito grande para a nossa fragilidade. Por isso que nós recorremos à misericórdia de Deus, nós pedimos a misericórdia de Deus para as nossas fraquezas, e também devemos nós sermos compassivos para
com as fraquezas dos outros, né? Vocês sabem que na igreja existem diversos preceitos canônicos que nós temos de obedecer, porque a igreja é mãe e ela zela pelo sagrado, ela zela pela vida dos seus filhos, mas também zela pela dignidade do sagrado. E às vezes a gente faz algumas exigências que não somos nós quem faz, é a igreja que zela pelo sagrado também. E as pessoas às vezes nos chamam de intolerantes, mas por quê? Porque também as pessoas não são dispostas a mudar de vida, não estão dispostas, né? Esses tempos apareceu um casal que não é casado na igreja, né? E não é casado na igreja, ele não tinha nenhum impedimento e queria ser padrinho, né? de batismo. Ora, não pode, o padrinho tem que ser uma pessoa, né, apesar das suas fragilidades, mas tem que ser uma pessoa publicamente lisonjeável, uma pessoa, um modelo socialmente dizendo, né? Se ele não leva uma vida regular, como é que ele vai ensinar o seu afilhado a seguir? E a gente fala, não pode, porque é a igreja quem diz, não eu, né? Mas as pessoas, é fácil o quê? É mais fácil criticar o padre do que ir lá e marcar a data do casamento, já que não tem nenhum impedimento, né? Consegue compreender? Né? E pelo lado contrário, é muito bonito também, nós vemos às vezes situações de pessoas que são impedidas de receber o sacramento, e elas assumem, fomos nós que escolhemos isso, então nós assumimos isso, e elas seguem na igreja, servem a igreja e assumem, nós escolhemos isso e nós não podemos. Casal de segunda união, por exemplo, né? Nessa paróquia tem mesmo casal de segunda união que são tão servidores, que doam sua vida e sabem que não podem receber os sacramentos. Por quê? Por escolha deles, por escolha deles. Então hoje esse é o convite para nós. Olhemos para nós, percebamos que a semelhança desse apóstolo, nós também temos muitos câmbios, muitas coletorias de impostos a serem deixadas para o segmento de Cristo, para que ele possa ser um segmento mais promissor. E nós, percebendo isso em nós, que sejamos mais misericordiosos para com o próximo, para que Deus possa ser tudo em todos e Ele ser juiz de tudo e de todos. Deus nos ajude a compreender isso, sejamos homens e mulheres de misericórdia, de fé e de esperança. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.